Vai aparecer uma mensagem aí, só confirmar. São 8h03, vamos esperar 8h05. Quando for 8h05 a gente começa. Tranquilo. Embora, vamos começar. Fala, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o Código de Ética do Contador e eu quero já começar agradecendo o Rafael pela honra aí de, mesmo viajando, ele parar para poder trocar essa ideia com a gente. Eu achei muito pertinente o Rafael falar sobre isso, porque além de fazer parte do CRC, é contador, é advogado, é eletricista, pintor, é tudo que você possa imaginar. É o cara que com 1001 profissões. Então, assim, acho que é alguém muito pertinente. E eu, como um cara de marketing também, que eu sempre recebo essa dúvida por parte dos contadores, cara, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, que não vá ferir o código de ética. Muita gente que às vezes tem uma interpretação errada sobre o que diz o código de ética e acaba deixando de fazer algumas coisas, né? Ou fazendo, tendo ações que são ações erradas, que realmente estão indo contra. Então, a gente vai bater esse papo hoje para tentar esclarecer, para trazer um pouco da experiência do Rafael, né, para esclarecer esse assunto. Afinal de contas, eu nunca, sinceramente, não me lembro de ter visto alguém que parou para poder falar sobre esse assunto, né? E eu acho legal alguém, principalmente de dentro do CRC, ter essa visão, essa preocupação e esclarecer isso para os contadores também. Então, Rafael, obrigado mesmo, cara, pela honra de ter você aqui comigo hoje, com a gente. A gente vai estar gravando esse bate-papo, eu vou estar disponibilizando para os meus alunos, e quem não é aluno pode assistir ao vivo aqui com a gente, mas depois os meus alunos vão assistir na plataforma, tá? Então fica à vontade, cara, para a casa é sua, para falar aquilo que você quiser e contribua com a gente aí um pouquinho do seu conhecimento. Obrigadão, tá, irmão? Não, tranquilo, Fernandão. Eu que te agradeço aí o espaço. Eu acho esse tema muito importante, né? Principalmente para os jovens que estão começando a profissão. A sociedade ela evolui muito, né? E o código de ética, o profissional de contabilidade, ele precisa acompanhar a evolução da sociedade e também a evolução do marketing, né? Porque eu sempre faço um paralelo entre o CRC e a OAB. Eu sempre digo que a OAB, o Estatuto da OAB, em relação a marketing, ele é muito defasado, né? A publicidade para advogados ela é muito complexa ainda. Acredito que precisa aí de uma reforma para ontem, mas ainda não teve. Agora, voltando ao nosso foco aqui, que é o CRC, cara, a gente tem, infelizmente, eu estou no CRC, vou fazer 4 anos agora, em dezembro termina o meu mandato de conselheiro, e os 4 anos eu tenho a oportunidade de estar na Câmara de Fiscalização e Ética. O que faz a Câmara de Fiscalização e Ética? A gente julga as defesas de autos de infração de profissionais de contabilidade. E o que eu vejo lá? Eu vejo lá que grande parte, infelizmente, dos profissionais que são autuados é justamente porque ele não observa.
não se atenta e desconhece a norma, né, que trata a nossa ética, o nosso código de ética. E, infelizmente, os jovens aí eles estão sendo autuados por isso. Grande parte dos nossos processos hoje são em relação a decore, emissão de decore, gente vendendo decore sem documentação comprobatória. E o marketing é uma dúvida, são dúvidas que surgem todos os dias, né? Principalmente, Fernando, nesse conflito que a gente tem entre o Código de Ética e a Lei de Liberdade Econômica. Então, eu acredito que a maioria das dúvidas sobre publicidade e comercialização, né? É assim que a gente trata hoje, comercialização de serviços contábeis, é em relação a esse conflito aí entre Código de Ética, esse paralelo, e a Lei de Liberdade Econômica. Eu estou aqui à tua disposição. Você que trabalha com marketing contábil, eu tenho certeza que você tem um monte de questões aí que são levantadas pelos teus alunos e por profissionais de contabilidade que fazem marketing, né, e que oferecem serviços de contabilidade todos os dias. Aí eu queria que você fosse trazendo aqui para a gente quais são as dúvidas e a gente vai esclarecendo, interagindo. Eu acho que no final a gente vai ter um apanhado aí de muita informação e vai gerar valor e com certeza evitar problemas aí dos teus alunos e de quem nos assistir. Beleza, então vamos lá. Quem estiver assistindo a gente e de repente tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar também, fica à vontade para mandar aqui no chatzinho, escreve ali que a gente vai estar lendo a sua pergunta, tá? Não, a hora de tirar a dúvida é agora. Então, se eu já vou começar com uma das mais frequentes, né, que normalmente eu recebo, sobre a questão de anunciar preço nas propagandas, né? De se falar quanto que eu cobro pelos serviços contábeis. De acordo com o Código de Ética, o contador ele está impedido de fazer isso ou não? Preço, veicular preço. Cara, assim, antigamente a gente tinha o aviltamento de honorários, né? E o que aconteceu com o passar do tempo? Entrou em vigor a Lei de Liberdade Econômica. E aí o que precisa ser feito? Precisa adequar a realidade a uma lei, que é a Lei de Liberdade Econômica. Então, você colocar preço nos serviços de contabilidade, no anúncio, na publicidade, não tem problema nenhum hoje. Por conta da Lei de Liberdade Econômica, você pode colocar o preço sem nenhum problema. Isso não vai te gerar problema ético em relação ao exercício profissional. Isso é algo que o pessoal ainda tem muita dúvida, né? Assim, a questão de preço, aí eu entro no seguinte, cara. Aí é uma questão, opinião minha como marqueteiro, né? Quando você vai colocar preço, eu acho que o mais interessante na propaganda é o chamar a atenção da pessoa para ela parar, olhar para mim e vir falar comigo. Então, assim, a minha opinião, Fernando, o que você acha? Beleza, a gente viu que em relação ao código de ética não tem problema. Mas, em relação à parte do marketing de estratégia, o que é que eu faria? Eu não colocaria preço, a não ser que essa fosse a estratégia do contador, cara. Eu quero usar isso como diferencial. Por quê? A questão de quando você coloca o seu preço para falar por você, para atrair a pessoa, é uma questão muito delicada, porque você começa a ser reconhecido pelo preço. Então, por exemplo, se você cobra barato, então eu vou colocar isso como destaque. Aí eu faço uma pergunta para os contadores, cara, tem certeza que você quer ser conhecido porque você cobra mais barato? Isso acho que é uma coisa que a gente deveria pensar na hora de utilizar. E eu sei que, principalmente do contador que está começando, não sei se você discorda disso, Rafael, principalmente do contador que está começando ou que está com uma cartela pequena ainda, que acaba indo para essa linha de querer brigar por preço, né? Aí a gente nem entra tanto para a questão do código de ética, né? Mas é a questão do que será que é bom para a minha imagem. E eu vejo você falando muito sobre essa questão de consciência de negócios, né? De valor. A gente já bateu um papo muito sério sobre isso, né? Cara, eu penso o seguinte, o serviço de contabilidade, ele é um serviço de confiança. Confiança. E aí, quando você está começando o seu negócio, você vai atrair clientes
que sejam inseridos naquele nicho ali. Por exemplo, o meu primeiro cliente é o Fernando. Então, é natural que os próximos clientes, o segundo, o terceiro, o quarto, nos próximos anos, eles saiam do Fernando. Então, se o Fernando, lá no início, ele me reconhece, né? O Fernando, ele me indica porque eu sou baratinho, porque ele busca preço, eu, numa linha do tempo aí de 3, 4, 5 anos, eu vou ter clientes que buscam preço e querem o Rafael, querem contratar o meu escritório, porque eu sou baratinho. Então, o que você vai ter no caminho? Você vai ter clientes que buscam só preço, eles não buscam valor no serviço, eles só buscam preço. Então, uma armadilha, principalmente para quem está começando, que eu acho muito arriscado, você ofertar e querer ter um diferencial no preço. Até porque, eu vou te dar um exemplo. De novo, serviço de contabilidade é um serviço de confiança, como o serviço do advogado, do médico. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você tiver com um problema de saúde grave e você precisa de um médico especialista bom naquela área, o que você vai fazer? Você vai procurar o que tem preço, o que é bom e que vai provavelmente melhorar a tua saúde ou te dar uma solução para o teu problema. Com certeza eu não vou olhar para o preço, né? Não vou olhar para isso. Ó, tem uma pergunta ali da Marcela Teles. Eu sei se você tá conseguindo. Tô vendo. Tá falando se existe alguma publicidade que seja considerado antiético no setor contábil. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu não, por exemplo, eu não posso fazer uma publicidade que venha denegrir a imagem de outro profissional. Não posso falar assim, ó, o meu serviço de contabilidade, ele é o melhor da cidade, melhor do que o do Fernando, por exemplo. Eu tenho que ser discreto. Eu não posso ofender outro colega. Eu não posso colocar uma publicidade que leve a erro a interpretação do cliente, como a gente costuma ver por aí. Então, a publicidade ela tem que ser objetiva, clara e transparente. Ela tem que ser muito clara e transparente. A gente não pode ter, por exemplo, uma publicidade obscura, onde você leve o cliente a erro. Isso é antiético. E você pode ser punido por isso. Ou, pelo menos, passar aí por um processo de fiscalização. Cara, e assim, parece meio óbvio, né? Assim, pô, acho que a gente não deveria nem falar, cara. Cuidado para não degrenir a imagem do seu colega. Cuidado para não degrenir a classe contábil, que às vezes não é só relacionado ao contador em si, mas em relação a você como profissional. Mas realmente uma propaganda simples, que nem você falou aí agora. Teve uma propaganda que eu vi que o contador se colocou na condição de que é só, aqui você não vai encontrar a contabilidade meia boca que você encontra aí fora. O cara usou exatamente esse termo para poder fazer um anúncio do serviço dele. Contabilidade meia boca que você encontra aí fora. Então, assim, eu acho que nem deveria ser falado que não pode fazer alguma coisa desse tipo, porque além de ferir não só o código de ética, cara, assim, como profissional, será que você quer realmente que uma pessoa que nem é seu cliente ainda, ela entre para sua carteira através de uma propaganda dessa? Eu acho que é agressivo e desnecessário. Aí acho que entra o bom senso também. Acho que nem tudo é só o código de ética, não. É o bom senso. Será que isso aqui vai transmitir a imagem que eu gostaria de ser lembrado? Eu acredito que não, né? Então, assim, acho que faz sentido a gente sempre botar na balança. Aí, cara, assim, tem um ponto que é muito interessante também, né? Que eu sempre influencio os contadores a usarem depoimentos de cliente. Eu sempre falo, cara, não há resultado melhor, não há maior propaganda do que você ter alguém falando de você. Essa é a melhor propaganda. Quando se perguntar para você, você dá resultado? Calma aí, olha aqui o depoimento dos meus clientes. Então, o depoimento é uma arma que é forte demais, é poderosa demais. Mas aí entra uma grande questão. O contador, como é que ele pode fazer para utilizar o depoimento de um cliente, seja escrito, seja um áudio, seja um vídeo,
seja no site, nas redes sociais, enfim, para qualquer coisa que for, né? Como que ele pode utilizar isso de uma maneira segura, né? Porque eu sei que ele, normalmente, quando ele pega esse depoimento, o cliente já ama esse cara, né? Por isso que ele deu o depoimento. Mas será que pode causar algum problema pelo fato do contador estar usando a imagem do cliente dele? Pode causar algum desconforto? É necessário alguma espécie de documentação para prevenir, para fazer o contador ficar mais seguro em relação a isso? Como que funciona? Então, no aspecto ético, né, CRC, problema nenhum. Pode usar o depoimento de cliente sem nenhum problema. O Código de Ética não veda isso. Agora, para trazer segurança, é sempre bom, né, ter autorização, principalmente se você for usar foto ou imagem, né, aquele uso ali de forma não onerosa da imagem. É bom ter um terminho de uso, de autorização de uso de imagem ou de voz, né, do cliente, para depois não ter nenhum problema desse tipo. Mas aí eu estou dizendo em relação ao uso da imagem. Agora, em relação à ética, problema zero, pode usar tranquilo. Show. Claro, claro, Hum, desde que não seja também um depoimento que vá denegrir a imagem do o cliente está falando assim, o Fernando, que era meu contador, era horroroso. Aí depois que eu fui lá para o escritório da Marcela, tudo mudou. Aí o depoimento do cliente, ele está denegrindo a imagem da colega. Aí você não pode. Mas se for um depoimento simplesmente validando, elogiando ali a prestação de serviço, sem problema nenhum. top, top. Tem uma outra questão aqui. Eu estava até conversando com a minha esposa em relação a isso, né? Ela sobre alguns contadores que retêm o documento do cliente para forçar o pagamento de honorário atrasado. Como que funciona isso em relação ao código de ética? E até, assim, queria que você compartilhasse com a gente como é que você faz, não sei se tem esse tipo de caso no teu negócio, né? Como que você lida com isso? Cara, essa questão, porra, excelente pergunta, porque a incidência dessa questão, né, na prática, na Câmara de Fiscalização é muito grande. Isso acontece todos os dias. As pessoas, para forçar o pagamento, retêm o documento do cliente. Vou te dar um exemplo aqui. O Fernando é o meu cliente e o Fernando está me devendo 3 meses lá de honorários. Então, eu vou rescindir, eu mando uma notificação para o Fernando, rescindo ali o meu contrato de prestação de serviços e o Fernando não me paga. Aí eu falo assim, Fernando, enquanto você não me pagar, eu não te devolvo os teus documentos, eu vou reter os teus documentos aqui. Isso é ilegal, primeiro, no aspecto jurídico, é ilegal. Segundo, no aspecto ético, não pode. Falta ética aí, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer? Porque você tem meios próprios para cobrar. Se o Fernando não me pagou, eu tenho 30 dias após a notificação para devolver até 30 dias para devolver a documentação dele. E caso o Fernando esteja me devendo, eu tenho meus próprios. Eu posso buscar o judiciário, se o meu contrato prevê, eu posso incluir o CNPJ ou o CPF do Fernando nos órgãos restritivos de crédito. Então, tenho via própria para cobrança e eu não posso reter documento, até porque a empresa do Fernando não pode parar. Então assim, essa questão, todos os dias a gente lida com esse tipo de questão na fiscalização do CRC. Muitas denúncias de profissionais que estão aí exorbitando dos seus direitos e retendo documento de cliente para forçar o pagamento de honorário. Top. O Edmilson mandou uma pergunta para a gente aqui. Inclusive, gente, fica à vontade, tá? Vocês que estão assistindo aí, quiserem convidar um sócio, um parceiro da área contábil para participar com a gente, fica à vontade também. Quer que Pode eu uma. leia? Pode, manda aí. Vamos lá, deixa eu tentar entender a pergunta dele aqui. Pode uma empresa de contabilidade cobrar honorários de consultoria, de acompanhamento e mentoria de gestão em grupo e entregar os serviços contábeis operacionais gratuitos? Eu não entendi bem. Eu não sei se você consegue
Eu não entendi bem a pergunta. É o quê? É uma empresa que faz consultoria em grupo ou mentoria e entrega serviço operacional gratuito? Eu não entendi bem isso. Mas assim, não entendi bem a pergunta, mas vou tentar responder dentro do que eu entendi. Uhum. Eu posso fazer, prestar um serviço de consultoria, entregar algum outro serviço gratuito? Posso. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Eu presto um serviço para o Fernando de consultoria em gestão e mentoria. E aí o Fernando tem um cliente e ele me pede ajuda ou me pede que eu faça para ele o operacional desse cliente. E eu faço isso de forma gratuita. Eu posso. É uma liberalidade minha, sem problema nenhum. Edmilson, se é essa a pergunta, se eu entendi correto, a resposta é essa. Ah, é isso, é isso. Você botou ali, é isso mesmo. É Posso, isso? posso sim, posso sim. Então, show. Uma outra questão, cara, que eu sempre pego mediante o que eu falo, né? Eu falo muito pro contador que a função do marketing é potencializar aquilo que ele já faz. O que é que eu faço? O Rafael já é bom em alguma coisa? Então, através da minha estratégia de marketing, eu faço isso ficar maior, ficar gigante, chamar mais atenção. Sendo que, eu sempre falo para o contador tomar cuidado. Eu não estou falando para o contador mentir em relação ao que ele faz, em relação à capacidade dele para a execução de um serviço, né? Então, o marketing não tem a ver com picaretagem, com você fazer propaganda enganosa, né? Então, eu queria saber o que você acha em relação ao código de ética aí sobre ações de marketing que são desproporcionais ao serviço. É o contador que promete, que fala que faz mais do que a experiência e a capacidade dele, na verdade, Aí, permite ele fazer, sabe? aí ele tem um problema ético. Aí ele vai ter problema ético, porque você não pode oferecer serviço que você não consegue entregar, que você não tem capacidade técnica ou capacidade instalada para entregar. Então, se você, por exemplo, o meu escritório ele entrega a contabilidade de pequenas empresas. Aí me procura um empresário tem uma empresa média ou grande, ele trabalha com lucro real, eu estou acostumado com simples, não tenho competência para trabalhar no lucro real e eu ofereço e aceito aquele encargo mesmo sem a capacidade, eu posso ter problema. Posso ter problema. Porque provavelmente eu vou falhar aí no caminho. E se eu falhar e ficar provado, eu não tinha aquela competência técnica ali e mesmo assim aceitei o encargo, eu vou ter problema com o código de ética. A Flávia mandou uma pergunta aqui pra gente. Se um estudante Só pode se divulgar como contador antes de ter o registro do CRC? de forma nenhuma, nem estudante e nem o bacharel. Nem o bacharel. Para você divulgar qualquer serviço como contador, entregar cartão, criar site, você precisa ter o registro. E isso é muito comum. Outro dia, por exemplo, eu vi um colega, né, um conhecido, que ele é estudante de contabilidade, por um acaso, eu sabia que ele era estudante de contabilidade, e ele estava com a rede social escrito contador fulano de tal. E aí eu fui lá, chamei ele, falei, pô, me dá teu telefone aí. Liguei, expliquei, ó, não faz isso. Por quê? Porque se você fizer isso, você já vai, antes de começar a tua carreira, você já começa com um problema, com auto-infração, você já começa a tua relação com o teu órgão de registro problemática, porque você não é contador. Então, você está exercendo de forma ilegal. E aí tem um detalhe que é importante. Às vezes a gente acha que exercer a atividade de forma ilegal, você tem só o problema ético. Mas qual é a orientação? Quando você pega alguém exercendo uma atividade de forma ilegal, a orientação é autuar e encaminhar o processo para o Ministério Público, para oferecer denúncia e processo criminal de exercício ilegal da profissão.
Você tem dois problemas. Você começa, e antes de começar a tua carreira, você já começa com auto-infração e o processo criminal. É isso que eu ia te perguntar, esse detalhe aí de como que a pessoa faz quando um contador ele encontra algo que ele identifica que está aferindo o código de ética, né? Qual o passo a passo, qual o procedimento, porque aí você, como representante do CRC, você entrou em contato, era um amigo seu, pelo que eu percebi, um conhecido, né? Mas no dia a dia mesmo, assim, quando o contador encontra esse tipo de coisa, qual o procedimento detalhado para ele conseguir botar isso para frente? Então, você tem no site do CRC, você pode fazer a denúncia. Eu peguei o Fernando, ele está oferecendo serviço de contabilidade, se vendendo ali como profissional de contabilidade, contador técnico, ele não é. Ele não tem ele não tem registro. Você vai no site do CRC, fiscalização, faz a denúncia. A denúncia pode ser, você pode se identificar. Eu quero fazer uma denúncia do Fernando. Eu vou lá e posso me identificar com os meus dados. Aí eu vou ter acesso aos autos do processo administrativo ali. Ou posso fazer anônima. Se eu fizer anônima, eu não tenho acesso ao processo. Mas é só fazer a denúncia e o processo vai correr. Assim, é muito comum, cara. Infelizmente, outro dia, o que chega muito para a gente. Antes de falar disso, é importante a gente lembrar que a gente tenta fazer uma fiscalização orientativa, né? Orientar. Porque, às vezes, principalmente o jovem, ele não sabe, e ele desconhece o código de ética, ele não sabe e acaba, às vezes, cometendo alguns equívocos ali, porque ele não sabe. Então, o que a gente tenta? Orientar, primeiro orientar. Não vamos chegar lá e, pô, vamos orientar. Então, se eu ver alguma coisa na rede social, eu chamo, oriento, até porque eu não sou fiscal, né? Isso é importante lembrar. O CRC, qualquer estado aí, ele tem o fiscal, ele é um contador que prestou um concurso, ele é fiscal e o trabalho dele é autônomo. É ele que, um funcionário público, ele vai lá, fiscaliza, autua ou não autua. E aí, olha como funciona o processo, Fernando. Fiscal, chegou uma denúncia do Fernando, por exemplo. Aí o Fernando está divulgando o serviço de contabilidade, o Fernando não é profissional de contabilidade, não tem registro. Chegou a denúncia. Fiscal vai cair com algum fiscal do CRC, ele vai apurar, vai te notificar, você vai apresentar documento, e se ele entender que você realmente praticou aquela conduta ali, ele vai te autuar. Fernando foi autuado, Fernando pode fazer uma defesa. E aí, essa defesa do Fernando, ele cai para a Câmara de Fiscalização e Ética do CRC, que são 10 conselheiros. E aí vai ser distribuído esse processo do Fernando para um desses 10 conselheiros e ele vai relatar o processo. Ele vai pegar a defesa do Fernando e vai fazer um julgamento se realmente aquele auto faz sentido ou se a defesa do Fernando, o Fernando provou ali que não teve aquela conduta, e aí ele vai votar. O voto dele é para manter o auto de infração ou para arquivar o processo, cancelar o auto e arquivar o processo. Aí manteve o auto. O conselheiro lá relatou, a Câmara votou junto com ele para manter o auto. Não, realmente o Fernando teve aquela conduta. Aí o Fernando pode fazer um recurso, que vai ser para a plenária do CRC, que são 24 conselheiros. Aí o processo do Fernando vai ser distribuído para um outro conselheiro relatar, e aí a gente vai ter 24 votos ali em relação ao recurso do Fernando. Aí o recurso do Fernando foi julgado para manter o auto do Fernando. Os 24 conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro entenderam que realmente o auto foi legal, que o Fernando praticou aquela conduta ali. Aí o Fernando pode ainda, na fase administrativa, ir para a última instância, que é um recurso para o Conselho Federal de Contabilidade. Que aí o Conselho Federal vai rever, vai reanalisar aquela matéria ali. É a última instância do processo administrativo. Então, isso é importante, essa informação. Como funciona o processo ético-disciplinar nos conselhos de contabilidade. Ele inicia com uma denúncia ou com uma fiscalização de rotina, ou com algum ofício. O Fernando é profissional de contabilidade, autua com perícia, então o Fernando perdeu um prazo de juntar
um laudo num processo, o juiz oficia o CRC, fala assim, ó, Fernando não cumpriu o prazo processual aqui, aí inicia o processo de fiscalização. Ou então o Fernando trabalha com auditoria, e aí o Fernando ele não participou, não se atualizou, né? Não fez aquelas 40 horas de educação continuada que são obrigatórias, aí o Conselho Federal vem e notifica, ó, o Fernando não fez, aí o CRC vai lá, autua o Fernando. Aí o Fernando tem um prazo ali para defender, depois para recorrer e depois para fazer o último recurso, que é para o Conselho Federal de Contabilidade. Top, mais completo do que isso. Inclusive, Rafael, depois assim, eu coloco esse material à disposição do CRC também, né? Porque eu acho que é algo que todo mundo deveria assistir, todo mundo deveria saber e pode ajudar bastante, tá? Fica à vontade que esse material está à disposição também. A Márcia colocou aqui, trabalhando como auditora contábil externa, posso trabalhar de forma autônoma com empresas menores, MEI, Simples Nacional, ao mesmo tempo? Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Se você é auditora e faz o seu trabalho para empresas maiores, né, com independência, só que você quer, ao mesmo tempo, além de ter atividade lá no teu CNPJ de auditoria, você quer ter contabilidade e fazer a contabilidade em empresas menores, sem problema nenhum, problema zero. Top. Se alguém tiver mais perguntas, pode botar aqui do lado que a gente valendo, tá? Eu vou ter falar algumas que eu separei aqui para falar com o Rafael. A questão de divulgação de gratuidade, né? Alguns serviços que eu já ouvi contador falar, faça a abertura da sua empresa gratuitamente. E eu vi algumas reclamações, sempre tem debate dos contadores nos comentários falando em relação a isso, né? Então, assim, o contador pode divulgar gratuidade em algum serviço na sua propaganda, de repente para chamar a atenção ou não? O que você acha disso? É polêmico também, né? Mas, de novo, a Lei de Liberdade Econômica, ela trouxe um novo panorama a essa relação aí. Então, hoje, não tem problema. Por quê? Porque a Lei de Liberdade Econômica, ela veio e ela regulamenta. Eu não tenho, eu posso... eu quero, por exemplo, eu quero como uma estratégia comercial, eu vou falar assim, eu faço a abertura da tua empresa sem cobrar, e você... Eu vejo muito isso, tá? Eu abro a tua empresa sem cobrar e você entra num contrato comigo de 12 meses, pelo menos, lá, de fidelidade, sem problema, sem problema. Agora, eu digo sem problema em relação à parte ética. Agora, em relação à fidelidade aí já é outra, a parte legal, aí já é outra história. Beleza. A gente tem falado muito sobre a contabilidade digital, né? A contabilidade online, saindo só do tradicional, né? Então, assim, hoje, as empresas, os escritórios contábeis que usam mais tecnologia dentro dos seus escritórios, tá? Usa robotização, inteligência artificial, usa tudo que tem, sabe? Tecnologia no geral. Esses escritórios, como que você vê essa questão assim de eles cobrarem mais barato? Né? Como a gente sabe que tem várias empresas que oferecem alguns serviços de contabilidade num valor bem baixo, mas por questão de ter toda a automatização, toda a tecnologia que eles utilizam. Né? Então, acho que dá para... Os contadores sabem, né? Contabilizei algumas empresas que oferecem um serviço no valor bem mais barato. Né? Como funciona isso? Em relação não só ao código de ética, mas em relação ao contador que fica com com a visão de que não poderia ser feito isso, né? No meu ponto de vista, tem dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto comercial e ético. Eu não tenho problema nenhum. Eticamente, problema nenhum. Eu posso cobrar pelo meu serviço o valor que eu entender que eu consigo sustentar a minha atividade. Então, por exemplo, eu vou cobrar de uma empresa, sei lá, R$ 200 para fazer a contabilidade. Desde que eu entregue o que eu estou me propondo ali no contrato de prestação de serviço, tá tudo bem, tá tudo bem.
desde que eu entregue. Agora, claro, eu entendo que esse tipo de serviço é para um público específico, que se chama, o mercado chama de PJ, que é aquele cara que não tem funcionário, que emite ali 1 ou 2 notas por mês de serviço. Então, você consegue colocar uma plataforma com algumas ferramentas tecnológicas que ele não, a interação dele com gente é quase que zero. A plataforma puxa a nota fiscal dele, emite a guia dele, manda para ele, já faz o financeiro ali e gera a contabilidade. Então, isso é uma questão básica de formação de preço. Se eu diminuo o meu custo com a operação, é óbvio que eu posso cobrar menos. Eu defini aqui que a minha margem de lucro tem que ser 30%. Então, se eu diminuo, enxugo o custo da minha operação, eu posso cobrar mais barato, sem problema nenhum. E agora o que acontece é que muitas empresas, não tô citando aqui nenhuma empresa, de forma genérica, muitas empresas prometem entregar contabilidade e acabam, no final do dia, entregando uma guia de DAS, não entrega contabilidade. Então, qual é o lado bom disso? Meu ponto de vista, isso desvaloriza a prestação de serviço contábil? De certa forma, sim, porque você acaba criando aí no mercado alguns empresários olhando a contabilidade por baixo. Mas qual o lado bom? O lado bom, porque você, quando vem alguma empresa de uma plataforma para contabilidade tradicional, o cliente acaba sentindo uma diferença, né, muito grande, principalmente no que concerne aí o atendimento humanizado. E o legal, que quando começou a contabilidade online, a gente tinha 1 ou 2 empresas fazendo isso. O que quer dizer isso? Quem tinha aquela tecnologia de ponta ali para entregar isso, uma plataforma voltada para isso? 1 ou 2 empresas. Eram até startups, são startups. E eles investiam em quê? Tecnologia, desenvolvimento e marketing. Porque você pega um fundo, bota dinheiro ali, o que esse fundo vai fazer? Vai desenvolver, vai botar dinheiro para desenvolver tecnologia, para entregar, diminuir custo da operação e trazer cliente, escalar, marketing, venda. Então, é isso que eles faziam, e tinha 1 ou 2. Só que o tempo foi passando e, como natural, o mercado foi trazendo tecnologia e ferramentas. Então, qual é o legal hoje? Que uma empresa de contabilidade hoje tradicional, ela consegue ter um produto para concorrer com a contabilidade online? Consegue, porque o mercado hoje entrega tecnologia e ferramenta para isso. Agora, será que a contabilidade online, essa uma ou 2 ou 3 que começaram lá, investiram um caminhão de dinheiro em desenvolvimento, elas conseguem entregar a contabilidade tradicional? Acho que não. Por quê? Porque não é o negócio deles. O negócio deles é startup. E até me arrisco aqui. Eu sempre digo o seguinte: essas grandes startups que começaram lá atrás com contabilidade online, na minha opinião, o negócio deles não é entregar contabilidade, não é contabilidade. O negócio deles é ter uma grande carteira de clientes para, em algum momento, vender isso para alguém. Que pode ser para um banco, pode ser... É uma startup, que ela tem aquela duração ali de 10 anos, 12 anos, e vai vender isso para alguém. Então, o que eles precisam? De investimento, tecnologia, marketing. Em algum momento, eles vão pegar o cara que... O fundo que botou esse dinheiro ali, ele quer o retorno. Então, eles vão vender essa carteira de um determinado, como a gente falou aqui, de um determinado segmento, que é a PJ ali, para alguém. Top. A gente está caminhando já para os momentos finais aí. Então, a minha equipe está falando que tem gente que não está conseguindo entrar no link.
tem muito o que fazer, não. A gente está caminhando para o final também. Quem conseguiu entrar, beleza. Quem não conseguiu, já era. Só para a gente ficar caminhando no final, tem uma última pergunta aqui. Inclusive, você que está aqui, obrigado, vocês que estão presentes aí, estão participando. Quiser deixar pergunta, aproveita agora que a gente está nos minutos finais. Não é para ser algo bem extensivo, até que não adianta chover no molhado, né? É só esclarecer, tirar algumas dúvidas mesmo. Então, eu separei algumas perguntas aqui. Então, se você tem alguma pergunta ainda, manda aqui agora, que agora é o momento, tá? Sem te cortar, mas se você quiser, a gente está caminhando para o final, eu posso trazer aqui alguns exemplos de coisas que acontecem e têm grande incidência na fiscalização. Perfeito. Perfeito, ótimo. Nada melhor do Entendeu? que exemplos, nada melhor do que exemplos. Porque eu penso assim, eu estou 4 anos na Câmara de Fiscalização, então tem coisas que eu vejo lá todos os dias. E que eu sempre digo, muitas das vezes, infelizmente, é a falta de conhecimento. Pessoas saem da faculdade, fazem a prova do Conselho Federal, pegam o registro e não se preocupam com o código de ética. Então, assim, vamos lá. Vou te dar alguns exemplos. O estudante de contabilidade, ele pode atender MEI? Pode. Estudante de contabilidade, ele pode fazer imposto de renda pessoa física? Pode, não é atividade exclusiva do profissional de contabilidade e imposto de renda. O estudante de contabilidade, ele pode fazer registro empresarial, abrir empresa, alteração? Pode, não é atividade exclusiva do profissional de contabilidade. Agora, o que o estudante de contabilidade não pode? Fazer contabilidade. Eu vou atender ali a empresa do Fernando, que tal é optante pelo Simples, vou fazer uns contratos de contabilidade. Aí não pode. O que tem muito lá, Fernando? Só para alertar. O Conselho Federal fez 2 grandes convênios. 2 grandes convênios, e isso é importante a gente falar. Primeiro convênio com a Receita Federal. Então, não adianta eu abrir uma empresa que ela tem um KNAI de atividade de contabilidade, auditoria, perícia, gestão, qualquer KNAI que seja exclusivo da contabilidade, eu abrir a empresa, a Receita Federal comunica o CNPJ ao Conselho Federal. E o Conselho Federal manda a relação para os regionais. E aí, o que a gente faz? O Fernando abriu uma empresa aqui de contabilidade, KNAI, recebido do Conselho Federal. Não tem registro? Notificação, é meio que automático. Então, não tem muito para onde correr. Isso acontece todo dia. O que mais acontece? Empresa que abre e não tem registro de pessoa jurídica. E aí, com esse convênio com a Receita Federal, todos os dias, notificações de autos de infração de empresas que não têm registro. Outro grande convênio que o Conselho Federal fez, Ministério do Trabalho. Então, o que o CRC recebe todos os meses? Informação da RAIS. Eu tenho lá na minha empresa de contabilidade o Fernando, o Matheus, o João, que estão trabalhando no setor de contabilidade e não tem registro como profissional de contabilidade, ou técnico, ou contador. O que o CRC faz? Notifica a empresa. Ele fala assim, Fernando, Matheus e João, não tem registro. Aí o que você tem que fazer? Não, o Matheus, ele é estudante de contabilidade. Aí você junta lá a declaração da faculdade, está tudo bem, auxiliar de contabilidade, estudante de contabilidade, sem problema. Agora, se ele não for estudante de contabilidade ou não tiver tiver terminado a graduação, não tiver registro, provavelmente a empresa vai ser autuada e o João também. Então, assim, não adianta hoje você ter no seu setor de contabilidade pessoas físicas, né, registradas no setor de contabilidade com atividade exclusiva de profissional de contabilidade sem registro, porque com esse convênio com o Ministério do Trabalho cruza e a gente acaba... É uma fiscalização inteligente, usando cruzamento de dados, tecnologia, igual do CNPJ. Outra coisa que acontece muito, Fernando, muito. Empresas, eu sou contador e eu quero prestar serviços de contabilidade, mas eu não quero ter o registro da minha pessoa jurídica no CRC. Então, o que acontece todos os dias? Os caras usam aquele KNAI Coringa, apoio administrativo, preparação de documentos, e aí faz um contrato de prestação de serviço contábil. Então, a gente recebe lá, empresa de apoio administrativo, CNPJ,
com um contrato de prestação de serviços contábeis. Infelizmente, ele está tentando burlar ali e acaba se prejudicando. Outra coisa, que é grande incidência na fiscalização de CRC e autos de infração. Decore. Gente, decore. Todo dia a gente recebe do Conselho Federal, porque o sistema é do Conselho Federal, profissionais que emitem decore sem a comprovação. E, assim, infelizmente, o sistema é do Conselho Federal. Então, se você emite lá por dentro do sistema do Conselho Federal um decore e não junta a documentação, você vai ser notificado. Infelizmente, não tem para onde fazer, não tem o que fazer. Então, decore. Outra coisa, Fernandão, que é de suma importância, quando você contrata com alguma empresa, faz o contrato de prestação de serviço. Faz o contrato de prestação de serviço, porque ele vai tratar ali de toda a tua relação, valor, prazo de pagamento, os serviços, as tuas responsabilidades e, principalmente, quando você encerrar o contrato, o cliente for embora, faz o distrato, porque o distrato, muitas das vezes, ele é muito mais importante até que o contrato. Porque quando você está durante o contrato ali, está tudo bem, você não tem problema. Agora, quando o cliente sai e você não faz o distrato, e depois ele vem ao CRC reclamar de algo que você não fez, e você não tem o distrato, né, tratando aquela rescisão, pode te dar problema. E todos os dias a gente tem muito problema na fiscalização por conta da falta do distrato de prestação de serviço. Então, quando contratar, somos mortais. Faça o contrato, e é obrigatório, e quando distratar, faça o distrato. Isso é importante demais. Tem pergunta ali, ó. A Deixa eu ver. primeira acho que é da Juliana Matos. Vamos lá. Um escritório de contabilidade pode ser constituído por um sócio administrador, seja de outra profissão, e o contador fica como responsável técnico. Então, a resolução do Conselho Federal, resolução de registro, ela diz o seguinte, que você, para ter uma empresa de contabilidade, você tem que ter ou 2 sócios, ou 3 sócios, ou 4 sócios profissionais de contabilidade, técnico ou contador, ou você pode ter outros sócios, desde que sejam profissionais liberais devidamente registrados em seus conselhos de classe, desde que o capital, a participação societária desses outros profissionais liberais, não ultrapasse 49%. O que quer dizer isso? Eu posso ter uma empresa de contabilidade e meu sócio ser administrador, desde que ele esteja inscrito no CRA e que ele não tenha mais de 49% da sociedade. Eu posso ter uma empresa de contabilidade e meu sócio pode ser advogado, desde que ele esteja inscrito na OAB e ele não tenha mais de 49%. E a responsabilidade técnica, claro, seja minha. O registro do CRC do funcionário, pergunta da Flávia Araújo, precisa estar ativo? Precisa. Se ele trabalhar no departamento pessoal, tem lá funcionários que trabalham no departamento pessoal, precisa ter CRC? Não. Departamento pessoal não é um serviço exclusivo do profissional de contabilidade. Eu tenho um funcionário que trabalha no departamento fiscal, ele precisa ter CRC apenas se for supervisor, coordenador, chefe ou gerente. Se ele tiver um cargo de chefia, de gerência, de coordenação do departamento fiscal, ele precisa ter registro. Se ele for auxiliar, se ele for assistente, ele não precisa ter registro. Se ele trabalha na contabilidade, fazendo lançamento contábil, fazendo análise das demonstrações contábeis, ele precisa ter registro? Precisa ter registro. Se ele terminou a faculdade, ele precisa ter registro. Se ele estiver cursando a faculdade, ele não precisa. Pergunta da Marcele Teres. Rafa, e as empresas de outros setores que têm um setor contábil dentro da empresa, elas podem contratar? Não. Empresa que não é de contabilidade, tem uma empresa de energia elétrica.
ela pode contratar para o setor contábil, para ser auxiliar contábil, assistente contábil, analista contábil, gerente contábil, supervisor contábil, profissional de outra área? Não. Tem que ser profissional da área contábil e precisa ter registro. Um exemplo, colocar uma contadora e os demais funcionários do setor serem informados. Não pode, Marcelo. Por que isso? Olha como isso é importante. Tem pessoas que olham isso de forma negativa. Pô, mas olha pela forma positiva. Eu vou para a faculdade, eu estudo 4 anos, faço um exame de suficiência difícil do Conselho Federal, tiro o meu registro. E aí, a empresa lá de energia, ela está contratando para minha vaga, que era uma vaga minha, porque eu sou profissional de contabilidade registrado, um analista contábil que não é contador, ou que é leigo, ou que não tem registro em nenhuma outra profissão. Então, não pode. A empresa... E quando é autuada a empresa e a pessoa física. São 2 autos de infração, um para a empresa, outro para a pessoa física. Acabaram as perguntas, né? Acabaram? Se alguém tiver mais uma pergunta, a hora agora. Enquanto isso, Rafael, a questão de abordagem das pessoas, eu sempre sou grande apoiador da captação ativa, da prospecção ativa. É eu partir para cima também, não é só ficar esperando o cliente chegar para mim, não. Sendo que é óbvio que se tem ética para poder fazer isso, né? Tem que se ter atenção a algumas coisas, né? Eu, por exemplo, eu nunca faço uma ligação para abordar alguém a não ser que aquela pessoa tenha me autorizado a fazer essa ligação. Eu não vou no Instagram e vejo lá, o contador fulano de tal, tem o WhatsApp dele aqui, deixa eu pegar o telefone e ligo para ele. Eu não faço isso porque eu não sou um grande conhecedor da Lei Geral de Proteção de Dados, mas até onde eu sei isso não pode ser feito, uma ligação, né? Mas, por exemplo, eu recebo muita abordagem aqui de uma pessoa que viu meu WhatsApp lá no meu Instagram e entrou em contato comigo e já sai mandando uma oferta de venda para alguma coisa para mim. Eu vou te falar assim, você vai falar do ponto ético, né? E eu vou falar do ponto de marketing. Isso não funciona. Dificilmente você vai pegar o telefone de algum empreendedor e vai sair mandando uma mensagem: olha só, eu sou contador e você está precisando de serviços contábeis. Dificilmente esse cara vai te dar atenção. Ele vai denunciar o seu WhatsApp, você vai perder sua conta, né? Isso se não gerar problemas maiores para você, para o contador no caso. Em relação ao código de ética, como que ele limita ou não o que o contador pode fazer para abordagem, seja por e-mail, seja WhatsApp, seja uma ligação? O código de ética não trata sobre isso. Você pode. Eu consegui lá eu fiz uma publicação e me gerou alguns leads, eu vou trabalhar, vou mandar e-mail, não tem problema nenhum. Desde que eu tenha aqueles cuidados. Eu não faço uma abordagem criticando o atual contador ou prometendo algo que eu não vou conseguir entregar ou prometendo algo que depende de fraude. Fraude tributária, por exemplo, a gente vê todos os dias aí, infelizmente, pessoas profissionais fazendo publicidade, oferecendo serviços, principalmente na parte tributária, de planejamento tributário, diminua o seu imposto. Na verdade, alguns têm o cunho ali de fraudar a legislação tributária. Então, é isso. Agora, em relação à LGPD, aí já é outro ponto que você precisa se preocupar. Agora, em relação à parte ética, eu posso... E assim, eu vou te dar um exemplo aqui que acontece todos os dias, cara, que eu, por exemplo, eu não aguento mais receber no Instagram, no WhatsApp, ligação, e eu acho que todo contador vai se identificar muito com isso, que é oferecimento de parceria para certificado digital. Cara, todo dia eu recebo 3, 4. Todos os dias. Aqui, ó, a Juliana, ó. Todo dia eu recebo 3, 4. Eu Não aguento recebo, mais. cara, porque eu falo com o contador, aí o cara vê isso, eu recebo todos os dias mensagem de parceria.
Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas, assim, o legal desse tema, eu sempre falo, a gente aqui no CRC do Rio, a gente sempre trata a fiscalização, que a fiscalização, no primeiro momento, ela tem que ser orientativa. Por quê? Porque, geralmente, o profissional ele não está muito atento ou não dá muita importância ao código de ética. Então, a fiscalização ela precisa ser orientativa no primeiro momento. Por exemplo, Fernando tem uma empresa e, pô, abriu a empresa, não tem inscrição do CRC, e a gente pegou no cruzamento lá com a Receita Federal. A gente não vai chegar lá e autuar o Fernando. Não, vai mandar uma notificação, Fernando, em decorrência do cruzamento de informação com a Receita, convênio com a Receita Federal, identificamos que você tem uma empresa de contabilidade que não tem um registro. Aí, geralmente, a fiscalização vai te dar um prazo lá para você fazer o teu registro e não ser autuado. Então, a fiscalização aqui no Rio de Janeiro, a nossa política é essa, é orientativa. Primeiramente, sempre vai ser orientativa. E aí, num segundo ou terceiro momento, aí auto-infração. É igual o filho, né? Você vê filho, você não pode fazer isso. Aí o cara vai lá, faz de novo. Aí você, filho, você está errado, você não pode fazer isso. Aí ele continua fazendo, aí você tem que botar de castigo. É assim. Top demais, cara. Muito bom, muito bom. Galera, se vocês não têm mais perguntas, a gente já vai encerrar. É os últimos minutos para você aproveitar. Mas antes eu queria aproveitar, Rafael, te agradecer mais uma vez, cara, por você aceitar tão prontamente falar sobre isso, por você ser esse cara acessível. Quem me conhece sabe que eu falo bem do Rafael para todo lugar, mas não é por questão de rasgação de seda, não. É porque são poucas pessoas que eu estou acompanhando os contadores há um pouco mais de 5 anos, né? E são poucos contadores que eu posso falar que tem essa pegada de que realmente querem fazer. Não é questão de marqueteiro, sabe? Não é isso. É realmente que tem o desejo de fazer algo diferente. E eu já falei para você em outras situações também, né, que nos últimos anos eu tenho sentido uma melhora gigantesca por parte do CRC na comunicação, nos contadores que estão tendo mais acesso, ou na verdade sempre tiveram, mas nunca se atentaram como fazer isso, né? Então eu queria que você aproveitasse dessas considerações finais aí sobre o trabalho que o CRC vem fazendo, né? Sobre o que a gente pode esperar para o próximo mandato. O presidente Samir ele vai estar encerrando aí, né? E possivelmente, se Deus quiser, vai ser você o próximo, continuar mantendo esse padrão de qualidade que a gente está aí evoluindo cada vez mais. Eu queria que você apresentasse e falasse um pouquinho para a gente aí o que a gente pode esperar do CRC. Então, primeiro, cara, eu penso assim, esse é um pensamento individual meu, e que nós somos seres humanos iguais a qualquer outro. E a gente, eu sempre costumo dizer isso, se o mendigo ali da esquina, ele me chamar, levantar a mão para mim, eu vou atender ele, eu vou conversar com ele, porque eu não me acho mais importante do que ele, não sou mais importante que ninguém. Se você me convida para fazer uma live ou qualquer coisa que seja, onde a gente vai trazer informação e orientação para o profissional de contabilidade, é óbvio que eu vou participar. É óbvio que eu vou participar. Se você me manda uma mensagem no Instagram, é óbvio que eu vou te responder. Se você me manda no WhatsApp ou me liga, é claro que eu vou te responder. E assim, isso não é porque eu sou assim, é da minha natureza, independente de estar no CRC ou não, eu sempre fui assim e sempre vou ser assim. Agora, em relação ao trabalho especificamente no CRC, eu acho que o que a gente faz nesses 4 anos aí de presidência do Samir, e que eu participei os 2 primeiros como vice-presidente do interior e agora vice-presidente geral, é um trabalho de aproximação. Nós somos contadores. No final do dia, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade, atuo no mercado aí há 22 anos. E o que eu quero para mim amanhã? É o que todo mundo quer. Uma profissão mais valorizada, uma profissão mais respeitada,
um mercado onde os contadores se respeitem, onde eles sejam éticos, onde eles tenham aquela consciência que eu brinco do motociclista. O dia que a gente tiver a consciência do motociclista, cara, eu estou feliz. Que o que é? Você anda de moto? Já andou de moto? Mas observa. Se você observa na estrada aí, se você vê um motociclista furar um pneu, ser atropelado, sofrer um acidente, todos os motociclistas que passarem por aquele lugar, eles vão parar. Todos, sem exceção. Eles vão parar para ajudar com plano de ação. Por quê? Porque ele tem aquele sentimento que ele é da minha categoria, ele é da minha classe, eu tenho que ajudar ele. E o dia que no Rio de Janeiro a gente está construindo isso, a gente está perto. O dia que no Rio de Janeiro a gente entender que o mercado, nós não somos concorrentes, nós somos nós somos iguais, e o que a gente busca é a união, a valorização, o fortalecimento da nossa profissão, aí eu acho que a gente vai caminhar bem. Então, nosso trabalho ali é esse. O Samir entregou 4 anos, muito trabalho, de valorização, de união, né? A gente tem essa característica que não é de separar, é de unir, é de trazer para perto. Pô, vem para cá, me ajuda aqui. O CRC é a casa do contador, o CRC é nosso, não tem dono. Então, esse trabalho que o Samir fez aí e encerra agora o 4º ano dele, eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade, cada um com as suas características ali e a sua forma de enxergar, mas, claro, com o mesmo objetivo. A gente vai dar continuidade e, assim, o que pode esperar da gente é isso. É sempre estar perto. Perto que eu digo é perto mesmo, não é? Sempre estar perto, sempre estar agregando, sempre estar escutando, porque a gente tem a gente tem uma boca e 2 orelhas, é para ouvir mais, sempre ouvindo. Quem quiser fazer crítica que seja construtiva é importante, porque a gente não é o dono da razão. Então, você ouvir crítica construtiva é importante, a gente aprende. Processo eleitoral, a gente vai ter um processo eleitoral esse ano, acabou as inscrições aí das chapas, a gente é chapa única, o Rio de Janeiro, só tem a chapa da situação, a gente não tem oposição, e quando a gente não tem oposição, assim, acho que esse ano isso é importante, é porque acho que a gente ganha um reconhecimento, né? Eu penso que o nosso trabalho, a gente está no caminho certo. E assim, cara, o Samir, o mandato dele acaba em 2025, final de 25, mas acredito que o Samir renuncie agora em dezembro e saia. Ele é aquilo, já deu a contribuição dele, vai voltar para o mercado, para o escritório dele, e tenho certeza que o legado que ele deixou vai ficar. E vai acontecer a mesma coisa com os outros conselheiros, com o Rafael, com o Edilson, os outros conselheiros que lá estão e que vão entrar. Cada um vai chegar lá, fazer a sua parte, dar o gás, e daqui a 4 anos casa, fiz a minha parte, dever cumprido, e rezar e trabalhar para que os próximos tenham esse pensamento, não deixem a vaidade. Eu acho que o que dificulta muito a relação humana, né, é a vaidade. A vaidade prejudica muito, as pessoas são muito vaidosas e acabam, às vezes, se perdendo, entendendo que são mais importantes do que os outros, por uma cadeira ali que ocupam, que é momentânea. A cadeira, você não é a cadeira está ali, hoje eu sou conselheiro, eu sou presidente, mas você não é, você está temporariamente e daqui a 2 anos, 4 anos, você não estará mais. Então tem que ter esse entendimento. Aquilo ali é uma cadeira, você representa ali uma autarquia momentaneamente, e depois não mais, e daqui a anos, daqui a 10 anos vai ser outro, depois outro, e a gente só tem que fazer a nossa parte e olhar o melhor. E o melhor para mim é você buscar sempre movimentos que valorizem e que sempre busquem a união e abraçar. Não é querer esconder as coisas, pelo contrário.
o Fernando, você trabalha com marketing contábil? Pô, então vem para cá, ajuda a gente aqui, tem uma comissão de marketing, vamos trabalhar. Pô, você trabalha com BPO, então vem aqui, a gente tem uma comissão de BPO. É isso, é buscar os contadores para o movimento, trazer para perto e nunca, e sempre isso, ó, o que a Flávia está dizendo aqui, humildade, entender que a gente não é melhor do que ninguém, a gente, pelo contrário, a única coisa que eu me sinto ali, eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu me sinto com uma responsabilidade maior, porque a gente tem ali a obrigação de representar 55 mil profissionais de contabilidade aí do Rio de Janeiro. E quando você representa alguém, né? Eu estou representando o Fernando. A minha responsabilidade é grande. O Fernando me deu uma procuração aqui para representar ele. Você imagina se representar 55 mil profissionais. Então, acho que a única coisa que a gente tem ali de grande é a responsabilidade. O resto, a gente é igual a qualquer profissional de contabilidade, nosso objetivo é o mesmo e a gente, com toda a simplicidade, com toda a humildade e, principalmente, sempre buscando abraçar o contador, entender e se colocar no lugar dele. Top demais, cara. Feliz demais por estar tendo essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto, de a gente estar contribuindo hoje, uma tremenda segunda-feira, e tem pessoas aqui que pararam para poder aprender, para poder compartilhar a experiência. É isso que é a união, o trabalho que a gente vem fazendo, né? É pessoas que querem melhorar, que querem fazer mais. E fico feliz por estar fazendo parte disso também e ter você comigo nessa. Eu queria aproveitar e pedir para a gente tirar uma fotinho aqui. Você que está aqui, está com vergonha de mostrar o seu rosto, eu quero ver os contadores mais bonitos, né, cara? Segunda-feira só tem contador bonito aqui. Então, que eu gostaria de pedir para você encarecidamente que você ativasse a sua câmera para eu tirar um print aqui agora. Você também, eu queria pedir que você tirasse um print da tela e você compartilhasse lá nos stories. Me siga nas redes sociais, Fernando Coelho E a Oficial. Dani está aí, ó. Aí, Dani ó, está aí agora para apareceu. mim. Fala, Dani Dani, tudo bom, Maria. Dani? Estive com ela essa semana passada. Ó, Muito bom. Marcela está aí. O Alan. Alan está ajeitando o tupetezinho ali para fazer a foto. Só tem gente bonita aqui, cara. Não tem gente feia aqui. Não, não procurei, não achei uma pessoa feia aqui. Não tem ninguém. É impressionante. Vamos lá. Tem gente que não ativou a câmera, não, tá com vergonha, mas tudo bem, né? Flavinha, Flávia Araújo, cara. Por que você tá com a câmera desativada, Flavinha? Tem que estar com a Flávia ativada, cara. Ó, Marcela cologrou agora, eu vi. Isso Vi lá. aí. Aí, tá Agora vendo? só falta pegar a carteirinha para Aí, ficar com título de contadora. vai pegar, vai pegar. Vou marcar agora. Vamos lá, todo mundo dá um sorriso aí para a câmera. Eu vou tirar um print. Se você puder também, tira um print. Me marca lá, Fernando Coelho Oficial e Rafael Machado, para a gente saber que você estava aqui presente com a gente, tá bom? Vou tirar um print aqui. Vambora. Se quiser tirar, tira aí também. Oi? Show! Gente, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui presente. Rafael, brigadão, cara. Você sabe que eu sou um cara que sou fã de graça, me amarro da tua. A gente se dá bem desde quando a gente começou a trocar ideia e tem muita coisa alinhada. E agradeço a todo mundo que estava aqui presente também. Gente, obrigado demais. A presença de vocês é muito importante. Eu tenho certeza que hoje a gente está um passo mais à frente do que a gente estava antes, tá? Obrigadão a todo mundo. Gente, bom descanso e abraço, hein? Valeu! Valeu, obrigado, Fernando. Tamo junto. Valeu, Marcele, Alan, Francisco, Dani. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijão.